Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Eu tenho a oportunidade de hoje estar aqui com o Austin, né? Estavam com saudades? O Austin é seminarista agora, muito ocupado, muitos trabalhos, né? Então. Muitas teologias para fazer. Muita filosofia na cabeça. Faz parte, é um processo. Você quer saber como é o seminário? Conversa com o Austin. Eu saí do seminário há muitos anos atrás. Você fundou o seminário. Já mudou muita coisa. Hoje está muito diferente. O prédio, principalmente. Não, mas mudou muita coisa também. Acho que até o ritmo das aulas mudou muita coisa. Bem, mas é sempre um prazer ter o Austin aqui, né? Seminarista Austin. Não vou te chamar de seminarista, né? Obrigado. Porque eu não chamo Jesus de General Supremo das Forças Celestiais. Então eu vou chamar você de Austin, você me chama de Fábio, tá tudo certo. Tá ótimo. Muito bem, nós vamos caminhar na disciplina da confissão. E hoje nós vamos ler um verso só do Salmo 38. E é o Salmo 38, verso 18. Isso mesmo. Salmo 38, verso 18. Então, antes da leitura, vou pedir para o Austin orar? Claro. Oremos. Santo Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia estendida sobre nós, Pai. Obrigado por nos capacitar, por meio do Teu Espírito Santo, a entender o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Para nos dar o direcionamento daquilo que o Senhor quer que falemos ao Teu povo. E que sejamos, assim, sempre submissos à Tua vontade, Pai, nunca a nossa. Pois a nossa vontade, ela sempre é pecaminosa, mas contigo, Pai, somos capacitados por meio do Senhor e do sacrifício do Teu Filho a fazer a Tua vontade. E assim é o que pedimos, que façamos a Tua vontade, Pai. Nos ajuda. Que esse estudo seja extremamente edificante, não só para nós, mas para quem estiver assistindo agora conosco, Pai, e quem há de assistir posteriormente. Amém. Que assim seja, Pai. Obrigado pela Tua igreja, que o Senhor colocou de forma a nos dar um local para experimentarmos a comunhão do corpo de Cristo, Pai. Que tenhamos amor uns pelos outros e que entendamos que estamos aqui para ajudar um ao outro em sua caminhada, para poder cumprir o alvo que o Senhor colocou em nossas vidas, Pai. Sim, Senhor. Que assim seja. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Salmo 38, verso 18, diz assim: Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Bem, antes da gente entrar no Salmo, né, nessa perspectiva que o salmista está falando aqui de tristeza, então hoje o tema vai girar em torno disso, né? A relação da confissão, a tristeza, como é que a tristeza se relaciona com a confissão, né? E a importância ou não desse sentimento, né? Tristeza é um sentimento. Tristeza é um sentimento. Sentimento. Porque às vezes tristeza pode virar um quadro clínico. Sim. Aí não é um sentimento mais, né? Foi por isso que eu falei. Bem, até aqui a gente teve uma caminhada. Então eu sempre gosto de lembrar, porque a gente não chega aqui e não caiu de paraquedas, né? Então no primeiro encontro com a Cíntia, nós falamos desse rompimento com o pecado. Então, por que a gente confessa? Porque a gente não pode conviver com o pecado. Então, precisa romper, porque Deus é a luz, nele não habita treva nenhuma. Simples assim. Depois nós falamos, eu e o Lucas Ávila, falamos da perspectiva da confissão pública, até que ponto usamos lá o texto de Tiago, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros. A gente falou sobre como é que funciona isso? Para eu chegar lá na frente da igreja e dizer assim, fiz isso, fiz aquilo e tal. Aí todo mundo, é isso, né? Que a palavra aqui. Não é isso, né? Então, se você não assistiu, assiste lá. Foi uma conversa legal também. No terceiro, eu e o Diego, também tivemos uma brecha lá na agenda do Diego, conseguiu participar aqui da Academia da Alma, né? Que o Diego gosta de estudar como ninguém, né? O bichinho para gostar de estudar. Então, nós falamos da relação de confissão e perdão, e aí nós sentamos na outra cadeira, né? De quem ouve a confissão. Sim. Que temos poder para perdoar. E por último, nós falamos da relação da confissão com a cura da alma. Então, falamos num aspecto bem interior, né? Da relação a gente com Deus.
Então hoje a gente está mais focado nesse aspecto emocional. Por isso que eu queria perguntar para você, falando só da tristeza, ainda não da relação dela com o pecado. Ficar triste é normal? Ficar triste é normal. Você fica triste? Claro que eu fico triste. Muitas vezes, poucas vezes. Nunca parei para contar. Talvez depois desse estudo eu comece a contar, né? Fica mais triste ou mais alegre? Fazer um risquinho lá, fechar a casinha para poder ver quantas vezes. Certamente, tudo depende muito da perspectiva da pessoa. Penso que está muito ligado à perspectiva da pessoa. Tem pessoas que têm uma visão muito mais negativa, pessimista da vida. Outras conseguem, por algum motivo, ter uma visão muito mais otimista, né? Uma visão muito mais romântica da vida. Eu sou daquela pessoa que eu acordo quietinho, né? Eu não sei nem que sentimento que eu tenho, eu só acordo. Só acordo. Então, para eu acordar de verdade, eu preciso ir no banheiro, lavo o rosto, vou na cozinha e passo café. Aqueles pegar o café, botar na cafeteira, aquilo já me desperta, né? A rotina, te traz para a rotina. Me traz para a rotina, mas eu ainda não tenho sentimento nenhum. A Rosinha acorda rindo. Aí. Eu não sei. Mas ela dormiu do meu lado, né? Então, tem muito... Isso é uma brincadeira. Tristeza do lado dele não tem. Mas a Ana Júlia acorda como eu, né? Ela acorda. Está stand-by. Ela não fala. Ela dá um abraço e tal. Aí, tá aqui o café, filha. Bom dia. Ela fala, bom dia. Só. Não tem sentimento. Mas tem gente que parece que tem essa tendência, né? De ser mais introspectivo, tem um traço mais de tristeza, de olhar a vida já com mais peso, né? Isso parece ser um traço das parece pessoas. ser traço. E aí a gente não é nem o mérito aqui, a gente não está aqui para discutir psicologicamente, se é bom, clinicamente se é ruim. e tal, mas existem pessoas que têm um jeito de enxergar a vida um pouco diferente da outra, é normal. Tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de azul, entendeu? Tem gente que fica alegre com facilidade, tem gente que fica triste com facilidade. Isso. Às vezes uma palavra que você deu, que nem foi direcionada a magoar a pessoa, já deixa ela triste. Ela recebeu, porque ela é mais dela, sensível, né? Ela é mais sensível. Então, assim, não julgue a sensibilidade do outro, também não queira se colocar como outro. Eu queria ser uma pessoa sorridente. Porque aí, se você é uma pessoa que tem essa tendência mais de ficar triste, né? Ou ser uma pessoa mais fechada, se você quer se transformar numa pessoa muito extrovertida, na verdade você vai se colocar um peso sobre você e não vai conseguir ser aquela pessoa e aí você vai ter outro problema, né? Com certeza. Culpa e tudo bem. Mas quando é que a gente precisa se preocupar com a tristeza? Em que nível, assim? Certamente quando isso se torna mais constante, de forma mais repetida. Se é uma pessoa... Do tipo, eu não consigo ver beleza durante o dia. Exatamente. Se a pessoa está constantemente triste, aí não é uma tristeza do sentimento, como a gente estava falando antes. Certamente está beirando alguma coisa que precisa ser investigada clinicamente. Pode ter ali por trás uma depressão, a pessoa pode estar com alguma dificuldade de superar algum problema. Tem vários aspectos que, como eu falei, não é um mérito, não estou aqui para isso, eu sei que Não, mas segue na alegria. É bem interessante, lembrando de novo da minha amada e querida esposa, ela foi num sepultamento comigo, você também estava lá, não vou falar o nome da pessoa, né? E ela ficou muito chateada, porque era um sepultamento, era um momento muito triste, tinha gente rindo. Tinha gente contando piada. Eu falei, gente, mas isso é uma falta de respeito, né? Com a família, com o sentimento, com todos nós. Isso não pode acontecer. E ela, muito chateada, olhou para mim e falou assim, isso sempre é assim? Eu falei, quase 100%. Né? O pessoal não consegue ficar focado, né? Às vezes encontra aquela pessoa que muito tempo não via e aí desfoca do sentimento de tristeza. Então, num luto, é comum você estar ali triste, você não vai pedir para a família enlutada, sorria, seu parente está no céu, né? Isso é uma covardia que você vai fazer com a pessoa, né? Mas quando isso se prolonga... Sim. Aí a gente tem que ligar aquele sinalzinho de alerta e falar, poxa, isso é preocupante. Entendi. Vamos pensar agora, tristeza e pecado. Qual é a relação entre eles? Total. Por quê?
Se não existe a tristeza a partir do pecado, vamos pensar o seguinte: Deus não se agrada do pecado, ok? Então tem algumas premissas. Deus não se agrada do pecado. Como você estudou com a Cíntia, você bem colocou, Deus é luz, pecado é trevas, então não convive. Se eu entendo que Deus me ama e eu tenho esse amor por Deus, porque Ele me concedeu o dom de amar, automaticamente eu vou não querer desagradar ao meu Pai, que cuida de mim, que se importa comigo, é misericordioso comigo. Se eu peco, eu sei que eu estou entristecendo meu Pai. Se isso não me produz tristeza, e é um monte de si, né? Mas se isso não me produz tristeza, são condicionantes mesmo. Eu estou anestesiado. Então quer dizer que eu não entendo, eu não tenho a compreensão clara de que eu estou cometendo um pecado. Eu já fiz aquilo tantas vezes que eu nem percebo mais meu pai triste. Na verdade, aí é outra coisa, né? Porque se eu estou fazendo algo, muitas vezes, eu estou pecando, muitas vezes, e eu estou com isso, porque a Bíblia é clara para dizer que Deus se entristece com isso, né? E há muitos domingos atrás eu falei uma expressão, né? Que Deus é completamente apaixonado por nós. Completamente apaixonado, né? Nesse amor avassalador. Ele pegou seu filho e entregou no nosso lugar. Isso é uma prova. Só que, se essa pessoa está cometendo então um pecado, eu posso fazer essa dedução. Se ela está cometendo um pecado e ela não está ficando triste pelo pecado que está cometendo, eu posso afirmar que nem relacionamento com o pai ela tem. Sim. Ou ela não se importa, né? Se você está triste, o problema é seu, né? É uma situação que pode acontecer mesmo. Sim. Então, a premissa é a ausência do relacionamento com Deus. Com certeza. Porque é muito fácil a gente entender a relação com Deus quando a gente, na paternidade, né? Uhum. E aí me perdoe quem ainda não experimentou essa bênção, mas na paternidade a gente enxerga muito isso. Na relação de pai e filho. Eu estive no lugar de filho, hoje estou no lugar de pai. Então eu entendo a relação e muitas vezes quando você se torna pai, você entende a relação que você tinha com o seu pai. Aí você até pede perdão por coisa que você não pediu perdão. Exatamente. Mas você, caramba, eu não sabia que magoava. Puxa, meu pai ficava triste comigo, eu não entendia, achava que não era nada demais, mas é algo que era demais. Frescura. Então quando a gente pega isso, que é muito proximal pra gente, a gente consegue projetar isso no nosso relacionamento com Deus, sendo que, é claro, exponencial, né? Muito maior. É muito maior porque Deus é santo. A gente está no processo de santificação. E muitas vezes a gente comete um pecado. Ou não deveria cometer tantas vezes. Mas vamos lá. Eventualmente a gente acaba esbarrando com uma questão de pecado que a gente precisa tratar. E a misericórdia de Deus está na tristeza. Por quê? A tristeza, ela é fruto de um possível arrependimento daquela ação que você praticou, entendendo que você está desagradando ao seu pai. Então, se o meu relacionamento com Deus está em dia, sentir tristeza após um erro cometido não é só normal, como também é algo que se espera. Exatamente. Se eu não fiquei triste, isso é um sinal de que eu estou anestesiado. Exatamente. Beleza. Então, agora vamos tentar entender a outra relação. Falamos da tristeza e o pecado. E a tristeza e a confissão? A tristeza e a confissão, eu até separei 2 textos. Vamos lá. 2 Coríntios 7:10. Aí tem que recorrer à palavra. Na verdade, a gente sempre tem que recorrer à palavra, né? 2 Coríntios 7:10. Que diz assim... 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui a gente tem a separação entre uma tristeza que vem de Deus e uma tristeza isso, né? Que vem do mundo. Tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz o quê? Reconciliação, arrependimento. É aquilo que a gente estava falando. Eu entendi que o que eu fiz está errado, Deus não se agrada desse tipo de movimento que eu acabei de cometer, eu preciso entender o impacto que isso gera, não só no meu relacionamento com Deus, mas na minha vida em comunhão com o corpo de Cristo.
Porque o pecado pode ter sido ofender outro irmão. Uhum. Não é só Deus que se entristece. Meu irmão também acaba sendo impactado com isso. E aí, a partir desse momento, essa tristeza, ela produz o arrependimento genuíno. E aí eu tenho a confissão desse pecado para poder conseguir tirar esse peso da minha consciência e mudar a minha rota, porque o arrependimento não é só confessei, aí vou lá e faço de novo. Acho que vocês falaram disso também, né, em alguma academia da alma, sobre a relação de outras religiões que têm por hábito fazer a confissão do pecado, mas a confissão do pecado só por uma penitência e vida que segue. Você pode fazer de novo, a pessoa está mais preocupada em pagar a dívida. Pagar a dívida. E não mudar a sua rota. E aí tem a tristeza do mundo, que é uma tristeza que beira a doença, é clinicamente constatada, que essa produz morte. O texto diz, ela produz morte. Por quê? É algo que precisa ser realmente tratado, né? Claro que existe também, eu sempre penso nisso, que tem um pensamento muito mais amplo, da tristeza do mundo, quando você está imerso completamente no mundo e isso você está morto para Deus, né? Mas tem um outro texto que eu queria ler, Entendi. Se você me permite. Sim. É que você foi falando, eu fiquei pensando... Tu tá viajando, né? Não. Pensei em situações, não sei nem se eu posso falar agora. Pode. Tá, aqui, por exemplo, quando você foi falando dessa tristeza, eu fiquei falando uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos e me lembrou do momento de confissão aqui na igreja. As crianças têm uma coisa interessante, não sei se Arthur e Davi são assim, provavelmente são. Elas fazem uma coisa, nem sempre elas percebem que fez errado. Vamos pensar num erro mesmo, um erro, não é minha suposição. Eles cometeram um erro. Aí você chama lá seus filhos, e aí, tá certo o que vocês fizeram? A gente tem que convencê-los, né? Às vezes. Aí, do nada, ele solta. Tá bom, pai, desculpa. Aí, outro dia eu falei com as crianças lá em casa. Falei, olha só, a gente precisa ter muito cuidado com essa expressão, me perdoe, desculpa. Porque a gente pode banalizar. E foi isso que eu estava aqui viajando, pensando, estava olhando para o nada que eu estava pensando no momento de confissão. Quando a gente num culto convida as pessoas a confessar a transgressão, o pecado, pode, não estou dizendo que isso acontece, mas pode acontecer um erro. O que eu vejo que é o erro? É da pessoa apenas listar um monte de coisa e, como meu filho, dizer, tá bom, pai, me perdoe. Fiz isso, fiz aquilo, traí, matei, fumei, adulterei, tal. Em nome de Jesus, amém. Sem nenhum sentimento. Percebe? E aí, quando a gente está falando dessa relação do sentimento com a confissão, uma coisa que me veio à cabeça aqui agora caramba, a primeira coisa que a gente não deveria fazer era dar um tempo para que realmente as pessoas... Eu acho que fazer isso no culto é muito complicado, né? Até porque a gente está falando da coletividade. Mas a gente não precisava de um tempo para realmente sentir no coração, eu ofendi meu pai? Porque se eu peço perdão, né? Será que Deus está preocupado só que eu reconheça? Dizer assim, tá bom, pai, eu fiz. Sabe aquelas pessoas assim? Cumprir uma tabela. Tá seguindo o script. Só quer que eu peça perdão? Tá bom, me perdoa. Já viu aquelas pessoas que já falaram isso assim? Tá, você quer perdão? Tá, me perdoa. Tá bom, tá satisfeito agora? Não me enche mais. Mas não é isso. Quando a gente fala de confissão, esse sentimento é necessário, né? Então, eu posso muitas vezes ter curvado minha cabeça, dobrado meu joelho diante de Deus, pedido perdão por uma coisa que Deus olhou e falou assim, caramba, mas você não se sente arrependido não, seu sem vergonha. Deus não falou sem vergonha, não. Sem vergonha fui eu que falei. Mas você não está arrependido, você não tem nenhuma tristeza disso, você não tem noção do que você fez. Assim, como isso é sério, né? Essa relação de tristeza, confessão, eu magoei meu pai eterno, né? E por isso que, lendo aqui, porque só para vocês entenderem, ele já falou isso várias vezes, mas o script que a gente tem aqui é um norte que ele muda completamente na hora do bate-papo aqui, nada né? disso aqui tá aí. Mas quando eu estava lendo, eu estava
pensando muito nisso. Caramba, como a tristeza é uma benção. Porque ela é o diagnóstico preciso de que realmente eu estou arrependido de algo que eu fiz. Isso. E que eu estou convencido desse erro, e isso me impulsiona a mudar. Porque se não houver a tristeza, irmão, você que está me ouvindo agora, se não tiver a tristeza em uma determinada ação que você tomou, que você entende que é pecado, irmão, você não entendeu o que é pecado. É porque mais tem grave, que produzir. né? É porque aquele cara, aquele criminoso, quantas vezes a gente viu, né? Que matou, a polícia prende e ele tem um sorriso no rosto. Aí tu chama, psicopata. Sim, mas a gente pode trazer, claro que psicopatia é uma doença gravíssima, né? Mas a gente pode trazer essa psicopatia, porque a psicopatia é não sentir nada, né? Isso. Não sentir nada. Ele não sente nem alegria nem tristeza, não sente nada, nem medo, nada. Então eu posso trazer isso para a minha relação com Deus, eu não sinto nada. E sentir é algo importante nessa relação com Deus. Deus sente, né? Então, às vezes a gente é muito racional. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito racional. Então eu controlo muito as minhas emoções. Hoje eu tenho feito um trabalho inverso. De tentar entender as minhas emoções, de tentar trabalhar essas emoções. Então você que está ouvindo aqui a Academia da Alma, isso é muito importante, esse fato de, antes de eu confessar uma transgressão, eu realmente preciso olhar para ela, sentir vergonha, sentir tristeza e dizer: Pai, eu pequei, não vou fazer mais isso. Poxa, eu entristeci o Senhor. Me perdoa, vamos seguir junto. E vida que segue, né? Isso aí. E aí o texto que eu queria ler ia muito nessa linha, né? 1 João, capítulo 1, verso 9. Foi o texto que a gente usou lá com a Cíntia. Pode ir. Nem lembrava, é verdade. Foi. Mas a gente focou no início, né? Que Deus é luz e nele não habita. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse processo da tristeza e da confissão, ele está muito amarrado, porque eu tenho um sinal claro de que eu compreendi, né? Deus, ele me mostrou, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, eu entendi que eu entristeci a Deus na minha relação, e essa tristeza, como salmista, no capítulo inteiro, convido todos a lerem, você vai ver que ele está em profunda tristeza, agonia, porque ele está num momento muito, muito particular da vida dele, em que ele se sente sujo, doente. Ele entende que a relação dele está estremecida e ele precisa voltar ao prumo, né? No caminho, ficar próximo de Deus. Ele precisa que Deus o perdoe do seu pecado para ele poder se aproximar de Deus, porque em pecado ele não consegue se aproximar de Deus. Então essa tristeza, ela sim, produz esse arrependimento que gera em nós o desejo de confessarmos tal pecado para Deus. Por quê? Somente no falar, né? Somente colocando para fora que a gente consegue materializar aquilo, enxergar aquilo como uma nojeira e falar, não quero mais isso para mim. A gente falou aqui numa sequência, né? A gente falou de tristeza de forma não relacionada ao pecado, ela acontece na vida, faz parte. Nós vimos que há uma relação entre tristeza e pecado. Se a gente cometeu pecado, a gente fica triste, porque a gente magoou nosso pai, né? Entristeceu. Não era isso que a gente queria, mas aconteceu. A gente confessou e a nossa confissão tem que ter esse elemento de tristeza, porque se ela não tem esse elemento de tristeza, é um sinal de que também não há o reconhecimento do pecado. Exato. Mas a questão vamos pensar assim, eu fiz uma coisa grave. O que você considera grave? Eu ia falar uma coisa aqui, mas o que você considera grave? Que eu considero grave? Tem muitas coisas que são porque a graves. gente fala assim, pecado é tudo igual. Para não tentar criar níveis de pecado. Mas assim, nem biblicamente a gente percebe Deus tratando dessa forma. Por exemplo, vou dizer uma coisa que é pecado. Quando você casa e você descumpre, né, o que você prometeu, o voto de fidelidade,
você pecou, nem por isso Deus está matando todo mundo aí. Nem por isso quem divorciou está carregando a maldição hereditária, né? Então é para mostrar que Deus lida com forma diferente do pecado, mas Deus tratou, né, e a Bíblia diz que Ele trata com muito carinho o órfão, a viúva, porque não há ninguém que vele por eles. Então Deus está vigiando e pune aquele que faz isso, né, com um dos pequeninos. Deus está atento. Mas o que é grave, pastor? Para mim, tem várias coisas são graves, mas você relatou uma. Mas eu acho que é mais abrangente, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, para mim, é algo grave. Para mim, sabe qual é o pecado mesmo grave? Mentira. Porque assim, a mentira é a conversa do diabo. Jesus já disse isso, né? Lá no texto de João, né? Que o pai da mentira é o diabo. O diabo mentiu no Éden. O diabo mentiu na tentação de Jesus. O diabo continua mentindo. E o problema é que quando você conta uma mentira, você começa a falar a língua do capeta. Né? Você deixa a língua de Deus, que é a verdade. Olha o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim é grave a mentira. De qualquer forma. Eu falo lá em casa. Cara, diz que fez, mas não mente. Porque eu tenho muita dificuldade com a mentira. Por que eu esperei você falar? Porque eu sei que mentira não está na lista dos 10 mais pecados. Sim. Mentira é algo banal no dia de hoje, entendeu? As pessoas mentem, mentiu, enganou, não tem problema. Beleza. Mas eu levo muito a sério essa coisa de mentir, enganar. Para mim isso é algo realmente muito pesado. Não minta para mim, que isso me ofende profundamente. Estou avisando. Lá em casa a gente tem um lema. Quem fala a verdade não merece castigo. Merece sim, mas não, vai ter uma mas pena tipo branda. Assim, você não vai ter a fúria completa, entendeu? Ela vai ser grande parte aplacada. Porque está errando 2 vezes, né? Fez a coisa errada e ainda está tentando encobrir o erro. Então imagine que se os meus filhos mentem para mim, eu fico profundamente triste. Se os meus filhos entendem a tristeza que eles produziram em mim, eles pediram perdão, e aí eu digo, está perdoado, e a vida dele vai seguir. Mas aí a minha pergunta vai nesse pós, né? Dei uma volta tremenda para falar desse pós. Então, na minha relação com Deus, eu também tenho a mesma coisa. Eu não uso a mentira. Não uso. Às vezes eu cometo sincericídio, né? O que é sincericídio? Sincericídio é quando você comete suicídio com palavras. Você foi tão direto, tão verdadeira, que realmente a pessoa do outro lado nem sempre gosta. Eu posso medir as palavras, eu gosto de falar de uma forma mais lúdica, nem todo mundo gosta, né? Eu gosto de fazer brincadeira, ironia, assim, para a pessoa levar. Mas a verdade, ela é dura, né? Ainda mais quando a pessoa fala assim, cara, seja sincero, eu queria a sua opinião. Aquela hora que tu fica... Falei, meu pai, Jesus, me ajuda agora para eu medir todas as palavras. Não, é preocupação mesmo, eu não quero ofender ninguém. Joga o filtro aqui, porque senão... Não, eu não quero ofender ninguém, esse é um princípio meu, eu não quero ofender ninguém. Mas eu acho que verdades precisam ser ditas, né? Porque senão as pessoas não mudam. Bem, eu ofendi a Deus, Senhor, me perdoe. Mas assim como a mentira é grave para mim quando fazem comigo, eu entendo que foi grave quando eu fiz com Deus. Eu confessei, Senhor, menti, falei que ia mudar no culto passado, não mudei. Mentira, hein, crente? Senhor, prometo que vou ler a tua palavra. Mentiroso, não leu, mentiroso. Senhor, prometo que vou começar a orar. Não orou, mentiroso. Então, a gente conta várias mentiras. Senhor, me perdoe, menti no passado, disse que ia começar o plano de leitura, não comecei. Em nome de Jesus, amém. Acordo sorridente? Faz sentido? Não. Ou a tristeza que me acompanhou, me antecedeu ao momento de confissão, ela ainda pode continuar? Ela pode continuar. A gente vê o salmista falando isso, que se a gente for ler, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Eu fiz a pergunta por causa disso. Se a gente coloca na NVI, fica, confesso a minha culpa,
em angústia estou por causa do meu pecado. Ou seja, eu tive o ato de me confessar, porém, essa tristeza é natural que ela permaneça, porque eu ofendi a Deus, eu cometi um pecado. Isso é uma coisa natural. E ela também vai me ajudar no processo de mudança, porque assim, até eu confessar, eu só confessei. Se você virou a chave, confessei aqui, virei a chave, esqueci. A chance de você cair no mesmo erro é, assim, 130%. Então, essa tristeza, ela precisa me acompanhar, porque é o processo que eu tenho, vamos colocar entre aspas, de luto, daquilo que eu cometi, daquele assassinato no meu relacionamento com Deus. Da mentira que eu contei. Tá? Mas entendo que seja extremamente natural você continuar com esse sentimento de tristeza. Vamos lá, né? Vamos colocar numa relação aqui. Você é meu amigo. Não estou falando da boca para fora. Fabinho é meu amigo. Fabinho, isso aí. Só os amigos me chamam assim. Aí, fiz uma coisa que te chateou. Eu estou vendo que você está chateado. Isso produz tristeza para mim. Eu falo para você assim, puxa, Fabinho, eu entendi que eu te magoei, cara. Me desculpa. E você me desculpa. Porque você, cara, tudo bem, pô, você é meu amigo e tal. Mas eu não senti tristeza por saber que eu te deixei triste, para mim, e aí é muito subjetivo, porque é a minha opinião. Pode ser que uma pessoa tenha uma opinião diferente. Eu não estou nem falando aqui do relacionamento, estou, claro, mas não estou diretamente não estou falando. Não tem um verso que diz, se o teu amigo ficar chateado. Não existe. Mas se eu não me sinto ainda triste pelo fato de eu ter entristecido você profundamente, a nossa amizade não é uma amizade. Ou pelo menos não está num grau de amizade. É normal. Eu vou me sentir triste. Caramba, poxa, deixei Fabinho triste com aquilo. Quando eu lembro, puxa, ainda bem que ele me perdoou. Mas a tristeza me acompanha. É um processo de cura. Acho que a tristeza é um sinal que fica dentro de nós dizendo assim, lembra o que você fez. E agora conserta para não fazer mais. Isso aí. Corrige onde você errou. Fecha a porta, coloca uma cerca, trava. Porque se eu levantei, em nome de Jesus, amém. Que bom, estou perdoado, em nome de Jesus, não tem que resolver nada. Tá, ok. Tudo isso é verdade. Biblicamente, é verdade. Sua conta, na verdade, nem foi acertada ali. Ela já foi acertada quando Deus decidiu salvar você, ponto. Ele te amou, você perdoou, você não tinha nem projeto de nascer. Nem seu pai, nem seu tatarapai. Entendeu? Mas a minha relação tem que ser, puxa, e o que eu faço a partir de agora? Eu errei, mas o que eu faço? Então eu sempre acho que a gente para no processo de falar sobre. Falei sobre o pecado, mas não há um processo de, então vou criar aqui um monte de mecanismo para eu não fazer de novo. Entende isso? Faz sentido? Faz todo sentido. Mais uma vez, tentando ser lúdico. Vamos pensar no relacionamento homem e mulher. Tô casado e tal, dei um mole lá com a Márcia. Fiz alguma coisa que chateou ela. Aí eu vou lá, explico para ela que não era minha intenção, tal. Compro um presente, compro um chocolate. Por quê? Eu deixei ela triste. Ela certamente já me perdoou, mas eu sei que eu a entristeci. Isso produz tristeza para mim, entendeu? Porque eu sei que você vai ter que avaliar. Por que eu errei aqui? Como eu não faço isso de novo? E agora eu vou esposa? cuidar desse relacionamento. Isso. Entendeu? Para restaurar esse relacionamento. Claro, guardar as devidas proporções, é isso que a tristeza produz. E por isso que ela tem que nos acompanhar. Caminhando para o final, né, eu tenho uma pergunta e depois você pode trazer suas considerações, né? A gente está vendo aqui, eu até falei no início, né, lá com a Cíntia, eu falei uma expressão que me acompanha. Falei, a confissão e a oração são duas disciplinas bem interessantes, que a gente faz todo domingo, a gente acha que manda bem pra caramba. Ou acha que só vai fazer no domingo. Mas o que eu percebo?
é que aquelas que a gente mais faz, provavelmente é nas que a gente mais erra. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, se eu olho e examino a minha vida ou a vida de outras pessoas, poxa, eu às vezes não vejo relação de tristeza, não vejo nem antes nem depois, durante o momento de confissão, vejo muita banalização dos pecados cometidos, às vezes não vejo essa ideia de ofendi meu pai, não vejo. E a gente aqui trouxe uma complexidade aqui, ó, lá em cima, né? A gente está falando que é preciso ter essa tristeza antes, depois, a tristeza segundo Deus, né? Deus fez isso para que ficasse alerta para nós que a gente fez alguma coisa errada. Então, a partir disso, pergunta, não é mais fácil deixar tudo para lá? Já que Deus já nos perdoou e o tempo sara tudo? Porque alguém pode estar pensando nisso, né? Joga a sujeira para debaixo do tapete. Poxa, afinal não é... Eu não sou a primeira pessoa a falar disso, né? Mas eu vejo com muita naturalidade as pessoas deixam para lá. Sim. Assim, não, é óbvio que não, né? Não é mais fácil deixar tudo para lá, esquecer. Vamos lá, finge que isso nunca aconteceu. Agostinho disse que confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Então, eu preciso entender que esse processo de confissão, ele é curativo. Ele é curativo em vários aspectos, principalmente para você conseguir tirar aquilo que está dentro do seu peito, né? Porque a gente falou da tristeza, tem a tristeza que é normal, a gente convive com tristeza, mas tem um momento que a tristeza ela começa a ser preocupante. E em muitos casos, essa tristeza ela se torna preocupante quando a gente não trata determinadas coisas. As pessoas evitam muito o tratamento do pecado, o tratamento de um relacionamento, ou o tratamento da sua própria saúde. Se você deixa de tratar a sua saúde, em algum momento você tem um preço, né? E vai ser alto. E muitas vezes é irreversível. Se você deixa de tratar um relacionamento, o mesmo acontece. Seu casamento está indo de mal a pior. Você está vendo, puxa, as coisas estão degringolando. Mas vou fechar os olhos porque em algum momento isso daqui vai voltar para o eixo. Não vai. Se você não cuidar do seu relacionamento, não vai voltar para o eixo. Você tem que cuidar. Então, se você não cuida do seu relacionamento com Deus, tirando isso de dentro de você e colocando à disposição dele, dizendo assim, Senhor, está aqui, eu pequei e eu não consigo vislumbrar uma situação em que eu consiga vencer isso sozinho. Porque a gente entende que a gente é Superman. Muitas vezes, não, eu prefiro ficar com o meu aqui guardadinho porque eu não quero passar pela vergonha da pessoa saber que eu estou com um problema no meu casamento. Eu não quero passar pela vergonha de saber que eu ofendi o irmão. E aí eu vou guardando isso. Irmão, é jogar sujeira para debaixo do tapete. É isso mesmo. Bem, nós chegamos ao final aqui de uma Academia da Alma. Eu vou falar minhas considerações, depois você pode trazer. Claro. Eu assumi para mim, Washington e irmãos que estão participando da Academia da Alma, eu acho que a gente tem que ser o mais simples possível para facilitar a vida. E eu digo para os meus filhos, por que eu não discuto com eles, por que eu não grito, por que eu não bato, por que eu não xingo, por que eu não faço isso com a minha esposa, por que eu não faço isso com os meus pais, com o meu irmão, com minha cunhada. Não faço isso. Não faço. E o meu princípio é simples, né? E há alguns anos que eu carrego isso comigo. Eu não quero deixar meu pai triste. Eu estou falando do meu pai eterno, né? Eu já o deixei muito triste. E agora eu assumi para mim assim, todos os dias, pai, eu quero deixar o Senhor muito feliz. Aquela expressão de entrada no céu de servo bom e fiel, eu penso que Deus, na verdade, não só usa a expressão servo bom e fiel, mas diz, meu filho, bom e fiel, né? Assim, a relação de paternidade. Porque o primeiro mandamento que a gente tem que cumprir é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não amo a Deus
acima de todas as coisas, nada na minha vida funciona. Então eu trouxe para mim essa simplicidade. Então, para mim está muito claro de que eu não posso entristecer o meu pai, não posso, e eu não quero entristecê-lo. Esse é um princípio para mim. Mesmo quando eu tenho vontade de falar algumas coisas, eu não falo, que é isso que me trava. Porque eu não quero entristecer meu pai. Assim, já fiz muito isso, mas isso agora eu não faço mais. Então, se eu posso deixar para você um conselho, se serve para você, né? Assume para a sua vida. Você tem um Pai eterno que te criou, sua vida não foi por acaso, Ele te planejou. Então, se você não mudou até hoje e você fica arrumando justificativas para isso, para com isso, né? Seu Pai não te criou assim. Seu Pai eterno não te quis assim. Então diga, Pai, a partir de hoje eu não vou mais entristecer o Senhor. Acabou. Esse é o meu modus operandi, simples. Suas considerações finais. Muita coisa assim, a gente pensa numa consideração quando a gente inicia, a gente muda a consideração lá no meio, a gente incrementa a consideração no final. Essa não era aqui também, que estava lá no início, para mim, quando eu pensei, né? Mas duas coisas ficam muito latentes para mim. Uma, a gente precisa ter mais seriedade com o nosso pecado. A gente precisa tratar. E tratar o pecado... tem várias formas de você fazer isso, mas a principal primeiro abrindo um canal de comunicação, um relacionamento direto com Deus e falando, Deus, me ajude. E aí a palavra de Deus, ela é suficiente para dizer para a gente várias formas de você tratar esse pecado. Uma delas encontre um irmão que você admira, que você respeita, que é aquele que você vê, puxa, estou me espelhando nele porque eu vejo que ele tem um bom relacionamento com Deus. E confesse seu pecado, para que a gente seja curado, como a palavra mesma diz, né? Porque é isso que produz. Que se você está se sentindo triste por algo que você cometeu, trate isso. Não deixe para lá. Não deixe para lá. Porque senão você pode, e aí é o segundo aspecto, em algum momento entender que isso é normal. Normal a tal ponto que não é mais o pecado. Você vai se acostumar com isso, você vai ficar calejado com isso, porque é isso que o maligno quer. O pecado nunca é algo muito ruim de se fazer, é sempre algo que te dá uma satisfação, né? Normalmente é assim, e isso é mascarado pelo próprio maligno mesmo para poder te distanciar de Deus. Então, trate com seriedade. Trate com seriedade. Conversa boa, né? Muito bom estar aqui, foi muito bom participar dessa Academia da Alma. Eu não vou nem perguntar se você gostou, porque o que vem de Deus, né, sempre é muito bom. Amém. Então vamos orar. Pai, te dou graças, porque o Senhor nos ama com amor profundo, né? Se tem alguma coisa que eu peço é que a gente seja capaz de amar o Senhor assim também. Que o nosso amor por Ti seja de entrega mesmo, amor de verdade, não amor de palavra, não amor de teologia, não amor de papel, mas amor de verdade. Pai, nos perdoa por tantas vezes que a gente entristeceu o Senhor, mas manifesta aqui o meu desejo, e certamente o desejo de muitos irmãos, e eu espero que de todos, de nós não queremos mais entristecer o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, e ajuda-nos quando pecarmos, se pecarmos, porque não queremos pecar, que o Senhor nos ajude movendo essa tristeza no nosso coração, para que a nossa confissão produza frutos de arrependimento. Ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Deus te abençoe. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima. Boa noite, pessoal.